Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, o assunto é sério e o que é que está acontecendo? Nós recebemos a informação de que todos os líderes, tanto os de governo, políticos, quanto os líderes religiosos das maiores religiões do planeta receberam novamente contatos das equipes da Federação, dos nossos irmãos estelares elevados, para que preparem a todos nós aqui do planeta. Mas antes de eu contar tudinho para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje sempre com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita paz, muita saúde, muita harmonia em seus lares, nos seus trabalhos e principalmente, gente, muita esperança. Falta pouco. Então, bora continuar orando, pessoal, pela paz no mundo, pela suavização na operação de despertamento físico, pela operação de libertação dos espíritos escravizados pelas legiões trevosas, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E vamos fazer aquela mentalização bacana sobre o Oriente Médio, imaginando um grandioso facho de luz azul, bem assim como se fosse um holofote pegando toda a área do Oriente Médio, para que os corações de todos os que ali vivem, encarnados e desencarnados, possam se pacificar, possam entrar num outro padrão vibratório mais elevado, né? E a entidade chegou, já dando o recado, né? E falou assim: o tempo, meus filhos, urge, e os eventos aproximam-se velozes. Estamos aqui a bater na mesma tecla de sempre. Orai e vigiai. Preparai-vos em todos os sentidos, tanto no físico como no espiritual. E, gente, podem reparar que todas as mensagens, as últimas mensagens que a gente vem recebendo, estão todas vindo nesse tom, tá? Então, eu acho que são, claro que a gente não sabe, o tempo deles é diferente do nosso, mas a impressão que dá é que realmente a coisa tá assim mais próxima, né? Vamos aguardar, mas vamos orar, porque não faz mal a gente orar, não há problema nenhum na gente se preparar. Vamos nos preparando com calma, com tranquilidade, ainda temos tempo para isso, né? E agora vejam só o que a elevada entidade vai nos dizer. Olha só, falou assim: o Sol inicia uma grande preparação interna com o desencadeamento de imensas explosões solares preparatórias para a sucessão ininterrupta das flares que provocarão o apagão no planeta. Tá? Ou seja, o que eles estão falando? Que o Sol já está começando a se preparar internamente, que vai começar a haver muitas imensas explosões solares que ainda não serão as explosões que vão causar o apagão, mas que todas serão bem fortes. Vamos aguardar e observar, né? E tem 2 grandes observatórios, quem quiser acompanhar, entra no Google, segue lá, tem a NOAA, a NASA, entra lá e digita clima espacial. E vocês vão diariamente poder
acessar essas informações, né? E mais, olha só o que ele contou para nós. Os governos estão sendo novamente acionados pelos irmãos estelares elevados, com avisos severos, para que esses governos preparem as suas populações, que eles prevejam sistemas alternativos analógicos para dar suporte às demandas posteriores da população no pós-ápice. Tá? Então veja bem, a espiritualidade está avisando não só a espiritualidade, né, os irmãos estelares elevados, através da Federação Galáctica, estão novamente contatando e deram instruções precisas para esses governos, para que eles preparem sistemas analógicos alternativos que possam atender as populações no pós-ápice. Porque no pós-ápice nós todos vamos estar sem internet. Então os governos estão sendo mega avisados, né? E a entidade perguntou, falou assim: será que eles, esses líderes, nos darão ouvidos? Tomara que deem, né, gente? Tomara, é o que a gente pede. E não são apenas os governantes que estão sendo alertados. Os líderes religiosos das principais religiões do planeta também estão sendo novamente contatados para que orientem a seus fiéis, para que não tenham medo, para que orem muito e que se exercitem no bem. E a espiritualidade pergunta novamente: nos darão ouvidos? Ou seguirão fazendo ouvidos moucos? Para quem eles usam umas expressões às vezes mais antiguinhas, né? Para quem não sabe, a expressão ouvidos moucos significa fingir que não ouve, ignorar deliberadamente a informação ou recusar-se a prestar atenção ao que está sendo dito. Tá? E geralmente é utilizada essa frase, fazer ouvidos moucos, para descrever alguém que age como se fosse surdo para evitar uma conversa, um pedido ou uma responsabilidade. Mas voltemos ao texto aí da nossa mensagem. A entidade prosseguiu, falou assim: olha, todos esses líderes serão responsabilizados pelas suas atitudes. Tá? Então, o que eles não fizerem, no caso, no sentido de auxiliar, orientar as pessoas, vai cair sob responsabilidade kármica deles, né? E a entidade falou assim: esperamos do fundo dos nossos corações que todos hajam em prol da luz e do bem, aliviando as populações no pós-ápice. Sabemos que agora, em que tudo se aproxima, maior será a rejeição à ideia do ápice da transição. Muitas pessoas não entendem que o longo tempo de avisos é justamente para que possam se preparar com calma, com tranquilidade, tá? Então é isso, gente. Eu mesma recebo muitos questionamentos no canal, aonde os ouvintes falam: Luiz, mas poxa vida, você está falando disso desde 2021 e nada aconteceu, e eu acho que não vai acontecer, porque fulano disse isso, ciclano falou aquilo, Beltrano anunciou não sei o quê. E a resposta, gente, é essa: a espiritualidade está nos dando os avisos com a devida antecedência para que todos nós nos preparemos
com calma, sem medo, fazer a nossa preparação espiritual, que é mega importante, gente. É muito importante criar essa aura de proteção nos nossos lares, né? E é isso. Então, há que se entender que esse longo tempo é para que a preparação possa ser executada com calma e sem medo. E a entidade continuou, falou assim: o não atendimento às nossas carinhosas recomendações trará dissabores desnecessários e muitos ficarão a esmo sem ter nada preparado para si e para suas famílias. Por isso, alertamos mais uma vez, ainda há tempo para se preparar. Agora, vocês já devem ser mais objetivos, pois a data dos eventos se aproxima célere. Depois que tudo ocorrer, não haverá mais tempo para qualquer preparativo, porque haverá o início da colheita individual e coletiva. E aí eu fiquei, fiquei com aquela cara de paisagem, falei, nossa, vou falar de novo com todo mundo, o pessoal já tá meio zangado comigo, né, de eu estar batendo tanto nessa tecla. E isso assim, eu pensei comigo, né? Mas eles leem o pensamento da gente, é uma coisa assim impressionante, né? Você pode querer esconder teu pensamento ali que não funciona com a espiritualidade. E daí a entidade falou assim comigo: minha filha, não tenha receio e torna a avisar a todos. Segue a sequência dos vídeos, pois tudo está encadeado com os acontecimentos. Porque assim, eu recebo as mensagens, eu vou fazendo os vídeos na sequência certinha, que é o que eles me pedem. Quando tem um assunto muito urgente, eles me avisam, falam, olha, esse assunto aqui passe na frente dos demais. Mas não é o caso. Então eu estou vindo aqui fazendo. Não se preocupem com o delay das mensagens, porque muita gente me escreve e fala, Luiz, eu quero que você coloque a data que você recebeu a mensagem. Não se preocupem, porque quando a mensagem vai para o ar, tá? É que realmente está contando tempo. A espiritualidade, eles são assim, gente. Nossa, eu fico impressionada porque a concatenação deles é algo assim espetacular, tá? Então, podem ficar tranquilos, vão ouvindo as mensagens, porque a gente vai passando para vocês de acordo com a sequência das mensagens que nós vamos recebendo aqui mediunicamente, né? Mas voltando para a mensagem, né? A entidade falou, olha, quem já fez os preparativos, reveja se falta algo, se algo está envelhecido e promova a substituição. Precavenham-se como as jovens noivas prudentes, que possuíam óleo, possuíam as lamparinas e possuíam também o fogo precioso para acendê-las. E sejam como elas e não sejam pegos de surpresa pela noite, tá? Essa é uma passagem da Bíblia, né, que fala das 10 noivas, as que eram ciosas e as que eram imprudentes, que não tinham nada, né? E, enfim, a entidade continuou falando, muitos confiam que poderão de alguma forma roubar os preparativos dos prudentes, mas isso não será possível, principalmente no que tange à preparação espiritual. E esses descuidados serão levados de roldão pelas energias desequilibrantes, desencadeadas pelos trevosos, que estarão sendo capturados e presos pelas legiões de Miguel o Belo. E o que vai acontecer? Eis que ficarão eles desequilibrados também,
devido às afinidades vibratórias com essas energias e, infelizmente, somarão a elas os seus desequilíbrios nas ruas e avenidas em grande desespero. Moçada, não é para ter medo, mas a coisa vai ser séria. Quem não estiver fazendo a preparação espiritual não vai ter o escudo de proteção energético no seu lar. E o que vai acontecer? O seu lar será atravessado por essa onda de energia muito desequilibrante. E o que vai acontecer? Vai todo mundo de roldão junto. Todo mundo vai se desequilibrar, vai se desesperar e não vai ser legal, né? É isso que eles estão avisando, né? E quem estiver em casa deverá orar em caráter permanente nos períodos em que estiver acordado, porque um grande sono todos sentirão pela misericórdia divina. Porque o que os olhos não veem e os ouvidos não ouvem, o coração não sente. E os bichinhos, tanto os silvestres quanto os domesticados, vão se recolher a seus locais de descanso e serão protegidos pelas legiões de luz que atendem a este segmento, né? E eu fiquei pensando ali, né? Falei, caramba, o negócio vai ser punk, né? E aí a entidade falou assim, como você está a pensar, será punk, mas somente para aqueles que não se prepararem. Se você estiver gostando do conteúdo aqui do vídeo, por favor, gente, dá seu like, clica no sininho, se não é inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo com os outros e ajude a fazer crescer esse movimento. Após o término da operação de Miguel Arcanjo, grande cansaço será sentido pelos não preparados, que vão cair exaustos, sem forças. Já os despertos vão estar bem e em condições de iniciarem os trabalhos de auxílio aos demais. E vai se começar a trabalhar, só que eles serão interrompidos pela operação de despertamento físico, que será mundial, porém bem rápida. E será essa, a operação de despertamento físico, a última grande prova e expiação do planeta, aonde as coletividades ressarcirão seus débitos junto ao planeta, bendita escola de evolução. Como já foi dito anteriormente, essa operação será tão mais dura quanto mais materialistas forem as populações. Também, como já foi dito, todos os justos serão poupados, para que possam agir como faróis em meio à noite, guiando a todos. Deus e o Cristo, em sua misericórdia divina, não abandonarão a ninguém, e logo a providência divina se fará presente. Então, meus filhos, assim que os eventos iniciarem, vocês devem orar para que a providência divina se faça presente a todos no planeta. Tudo cessará nesse momento da operação de despertamento físico, do apagão também já vai, né? As guerras, os assaltos, as violências, a produção de armas, tudo, absolutamente tudo cessará. E não mais terão como retomar, porque estarão exauridos e sem condições técnicas para tal. E vai acontecer um fenômeno muito interessante, porque, segundo a entidade iluminada, sem a pérfida influência dos trevosos, que já vão estar exilados, os trevosos desencarnados, as pessoas começarão a se questionar
sobre toda essa escalada de violência. Energias balsamizantes e cariciosas, verdadeiramente reconfortadoras e amorosas, serão espargidas por legiões de anjos, e muitos cairão em si, desistindo de todo e qualquer intento guerreiro. Será um período muito estranho para muitos, que começarão a se reposicionar num patamar mais elevado de vibração. O planeta, por sua vez, sofrerá ajustes em sua vibração em uma frequência maior que a hoje empregada, onde o aterramento será muito requerido. Né? Porque hoje, gente, você já sabe como é que a coisa funciona. Eles vão mexendo no padrão vibratório aqui do planeta e vai aumentando, vai elevando. Mas eles mexem bem devagarinho. E nós aqui já sentimos. A gente já sente cansaço, sente, né? E precisa recarregar essa energia para poder equalizar a nossa energia com a nova energia do planeta. Então, o que eles estão falando aqui, depois disso tudo, o ajuste frequencial vai ser feito mais aceleradamente, tá? Aonde nós vamos ter que recorrer aos aterramentos com mais frequência para poder ir equalizando a nossa antiga vibração com a nova vibração planetária, tá? Então, o aterramento, né, segundo a entidade, ele vai contribuir sobremaneira para a drenagem de qualquer foco de energia deletéria que vier a surgir, bem como o de limpar as nossas auras, vai limpar as auras de todos no planeta, tá? Toda a energia deletéria viciante, replicante, será exterminada do planeta por ordem de Deus Pai. Isso vocês já sabem que já contei para vocês, né? E todos os criadores dessa energia, os seres que fazem a gestão e manutenção dessa perversa energia, serão responsabilizados karmicamente, sendo recambiados imediatamente a mundos primitivos, sem qualquer tipo de tecnologia, zero tecnologia. Por quê? Porque eles não fizeram bom uso da tecnologia que eles tinham. Eles criaram uma tecnologia para o mal. E, por conta disso, eles, como não souberam usar isso, eles vão para um planeta zero tecnologia, né? E essa tal energia deletéria viciante será banida, não só aqui da Terra, gente, ela será banida do universo por representar uma afronta à lei primordial do Senhor, que é a lei da liberdade, do livre-arbítrio. E a entidade continuou, falou assim: podem perceber que nós estamos subindo o tom dos avisos, não para provocar o medo, mas para bem alertar a todos. Os avisos estão chegando por todos os meios possíveis para que as criaturas tenham um tempo mínimo para a preparação. Então, meus filhos, mais um aviso dado. E aí pediram para mim: repasse isso tudo a teus ouvintes queridos, tá? Eu, é claro, né, me comprometi a passar o recado, né? Recado dado, né, pessoal? E aproveitei para perguntar com quem eu estava tendo a honra de conversar, porque assim, era uma entidade, gente, muito amorosa, mas era de uma energia assim mais severa, sabe? Tipo assim, pão, pão, queijo, queijo, sabe? Uma energia assim severa, né? Porque eu consigo já distinguir mais ou menos a energia
o tipo de energia das entidades que vêm, né? Tem uns que são assim, parece um pai da gente, um irmão mais velho, que te pega no colo, e tem outros que são mais assim, severos, né? Esse é dessa turma aí dos mais assim, assertivos, sabe? E aí eu perguntei com quem eu estava falando, e a entidade se identificou, né? Falou assim: olha, você fala com Manassés, ser antigo que habitou nesse planeta no Oriente Médio, área conturbada desde aqueles tempos até hoje. Mas isso não prosseguirá. E os irmãos que lá vivem farão realmente as pazes, como bem previsto está nos textos bíblicos. E realmente, gente, eu já li isso na Bíblia, e tem mesmo uma passagem que diz que os irmãos farão as pazes, que eles vão conseguir se entender novamente, que vai ser uma grande bênção, né? E a entidade, né, o Manassés, falou: aqueles que teimarem em continuar na peleja serão daqui retirados, posteriormente, que seja na segunda onda de exílio, né? E aí eu perguntei, né, porque eu senti aquele tom, aquela coisa assim assertiva, né? Eu falei: nossa, mas está realmente tudo assim tão próximo de acontecer? E ele falou: sim, minha filha, mais do que você pensa, mas não deu data. E eu não vou, tem como dar data para vocês também, né? Eu então agradeci muito as orientações dessa entidade do Manassés e a sua presença energética de força, né? E eles, como sempre, né, muito humildes: não, nós é que agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, podermos nos comunicar convosco, né? Imagina, né, gente? Nós é que agradecemos aí a presença dessas entidades tão elevadas e tão queridas, né? Nos avisando sobre as coisas que vão acontecer. E aí o Manassés foi se despedindo. Falou: nós vamos indo, muito trabalho nós temos a fazer, e o Oriente Médio aguarda-nos a atuação. E aí ele despediu e falou assim: beijos, como vocês dizem, conforme o vosso lindo costume aí nesse país. E foi embora, né? E eu fiquei encafifada, porque eu falei: gente, Manassés é um personagem bíblico. Eu já li isso na Bíblia e fui correndo checar, pesquisar e ver. E segundo as pesquisas que eu fiz, nós temos 2 personagens de destaque com esse nome na Bíblia, tá? Primeiro, Manassés, 14º rei de Judá, que em vida foi muito mal, mas que se arrependeu depois, tá? E pode também ter sido o filho mais velho de José no Egito, irmão de Efraim, que deu origem a uma das tribos de Israel. E o seu irmão Efraim deu origem a outra tribo. Então nós temos 2 personagens com esse nome Manassés, tá? Um que seria filho de José do Egito, Manassés, irmão de Efraim, e que esses 2, Efraim e Manassés, cada um teria dado origem a uma tribo de Israel. E o outro que seria o 14º rei de Judá, porque Israel, uma determinada época no passado, foi dividido em 2 reinos. Então você tinha o reino de Judá e você tinha o reino de Israel, né? E no caso, Manassés foi o 14º rei do reino de Judá. E aí eu fiquei pensando, qual dos 2 será que veio
Porque na hora, como eu não tinha certeza, eu não perguntei para ele. E se você não perguntar, eles não falam. Eles, se bobear, eles nem falam o nome deles, porque eles são super discretos, super humildes. Nenhum deles vem dar carteirada na gente, coisa e tal. Não vem. Então eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, qual dos dois será que veio, né? E fiquei pensando, falei, assim que eu puder, vou perguntar para o capitão. Quem sabe ele tem autorização, tem permissão para nos dizer quem é que veio, né? E vocês, quem vocês acham que veio? Escrevam nos comentários, façam seus palpites aí, vamos ver quem é que vocês acham que veio, qual dos dois Manassés veio, tá bom? Vamos ver isso, eu vou perguntar para o capitão e tomara que ele possa realmente ter a permissão, porque não é tudo que eles têm a permissão, né, de falar, mas se ele tiver, com certeza ele vai dirimir essa dúvida aí para todos nós. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado eu acho que esse vídeo teve informações riquíssimas, novidades aí no meio, gente, e bem interessantes, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, um grande abraço e até lá!